dar a vida só por ti. Com minhas forças. 2022. Paz e bem a todos. Estamos aqui hoje com convidados especiais. Daqui a pouquinho eu já falo com eles, Joana e Sidney. Boa noite, Jaque, minha irmã, paz e bem. Boa noite, Rosi, paz e bem. Boa noite aos nossos convidados, paz e bem. Boa noite a você de casa que está nos assistindo. Estamos de volta, né, Rosi? Estávamos com saudade desde o ano passado, aí, né, sem programa, só nas reprises. Então, estamos de volta. Não esquece de curtir, compartilhar, mandar para todos os seus contatos familiares para que este testemunho alcance mais corações. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, manda no nosso chat. Isso aí, como diz a Jaque, estávamos com saudade desse momento, né, dessa partilha, desse programa que é tão abençoado, né? O programa idealizado pela comunidade católica aí de Anunciai. Então, como diz a Jaque, já vai compartilhando, comentando, mande sua pergunta. E o nosso tema hoje é a importância de estar em comunhão com Deus num momento de angústia. Estamos aqui hoje com a Joana. Boa noite, Joana. Boa noite, Rosi. Seja bem-vinda. Obrigada. Nosso coração se alegra em ter você aqui nessa noite. Amém. O meu também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sidney, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo à comunidade católica de Anunciai. Muito obrigado. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Falasse nome, de qual paróquia vocês pertencem, casada, número de filhos. Eu sou Joana, praticamente eu nasci e cresci na São Francisco de Assis. Fui uma das primeiras catequistas. Não tinha nem a igreja ainda, mas lá na escola a gente já dava catequese, né? Que era bem diferente de hoje, né, a catequese. Mas com o padre Carlos, que saudoso, né, que Carlos Roberto. Carlos Roberto, que eu amava muito, ele foi o meu primeiro catequista, na verdade. Então, tenho 2 filhos, que é o Sidney e a Cristina, tenho 3 netos maravilhosos, e meu marido, que somos casados há 34 anos. Muito bem. Sidney? Sou Sidney, tenho 30 anos. Também sou formado na comunidade, agora paróquia São Francisco de Assis. Hoje faço parte de 2 iniciativas da nossa paróquia, que é o Coral Paroquial e também no Ministério Cruz da Vitória. E estou engajado aí na igreja há alguns anos. Fiquei um tempo afastado, mas estamos fortes de novo. Muito bem, graças a Deus. Bom, então, para a gente começar, né, para quem não sabe, a Joana é uma das vítimas, né, da Covid-19. Foi acometida pela Covid-19 no ano passado. Exatamente o mês? Junho e julho. Então, assim, Joana, você pegou o Covid, né? Muitas vezes quando a gente pega, principalmente Covid, hoje a gente não sabe mais aonde a gente pegou, como que a gente pegou. Né? Se não tiver alguém antes da gente dentro de casa dado positivo, aí você imagina que foi ali. Como que foi no seu caso? Alguém do seu lar deu positivo? Sim, foi. Na verdade, eu acredito que eu peguei dentro de casa pelo meu marido, que ele estava com sintomas, e a gente até estava dormindo separado porque eu estava com a minha neta, e ele falou assim, vai que seja. A gente não sabia que era. Mas eu acredito que foi, porque logo em seguida ele testou que estava mesmo, né? Então, foi dentro de casa. Porque eu me cuidava, eu tinha muito medo até de ir no mercado, tudo, porque eu tinha medo. Eu realmente, apesar de estar sempre acreditando em Deus, eu não fugia de tudo, mas eu evitava muitos lugares. Então, eu acredito que foi dentro de casa. Dentro de casa. O seu Neuci, ele teve sintomas leves, né? Foi uma gripe, né? Bem forte, que eu lembro na época que ele teve. Você começou também com a gripe. Foi. Eu falava que era gripe, porque eu não queria acreditar, mesmo porque a gente tinha marcado, né, que ia fazer a festa do frango. Aí eu ia fazer o cuscuz e eu falava, não é só gripe, então. E foi onde que não era só gripe, né? Depois da festa que eu fui fazer o exame, aí
testei positivo, mas eu já estava com febre e tudo. E aí, como que foi, Joana, a partir do momento que você testou positivo? Você ficou em casa, começou a piorar os sintomas? Como que isso sucedeu tudo? Então, começou, todo dia eu tinha febre, eu tinha muita moleza. Eu deitava o dia inteiro, a hora que eles iam chegar do serviço, eu levantava e me esforçava, para eles não perceberem que eu estava... Porque eles queriam levar eu no médico, eu não queria ir. Olha o mal de mãe, escondendo as coisas. Mãe é tudo Eu igual. escondia mesmo, e eu estava preocupada com minha filha, que ia para o hospital ter neném. Né? Então, e eu estava com a minha neta em casa, justo porque minha filha já estava para ir para o hospital. Aí eu fingia que estava tudo bem. A hora que eles chegavam. Depois eu dormia o dia inteiro de novo. Eles não percebiam que o serviço estava todo sem fazer, porque eles nunca foi de me cobrar nada. Se tivesse comida pronta, eles comiam, se não tivesse, eles faziam. Então, eles não era de cobrar. Então, eles não perguntavam. Perguntavam se eu estava bem, eu falava que estava bem. Eu sabia que não estava, mas... Aí chegou um momento... Só fui para o hospital quando a minha irmã ligou e falou, se você não, eu vou ligar para a mãe. Se você não for, nós vamos levar você. Aí, logo em seguida, minha mãe ligou e falou, eu vou pegar o carro. Como eu tinha medo dela pegar o carro e ir para me levar para o médico, eu falei, Sidney, me leva. E foi onde eu fiquei. Cheguei lá, já fiquei. Eu estava com muita falta de ar e febre direto. E eu não gosto de tomar nem remédio em casa, né? Normal, né? Então, foi onde acho que piorou por isso. Hoje eu digo, se eu tivesse tomado os remédios direito, talvez eu não tivesse ficado do jeito que eu fiquei. Então, Sidney, para você foi um susto, porque até então ela estava bem. Na verdade, ela ficou escondendo bastante dias. E um determinado dia, no meio da noite, eu levantei para ir beber uma água. Peguei ela passando mal na sala. Aí foi quando eu falei, não tá certo isso. E a partir dali eu comecei a ficar de olho nela o tempo todo. Falei pro meu pai, falei pra minha irmã. Todo mundo ficar de olho, porque ela estava escondendo as coisas. E eu sempre fui muito perceptivo com essas coisas. Então ela começou a tentar esconder, mas eu não acreditava mais. Toda hora pegando no pé, toda hora pegando no pé. Aí foi quando chegou o momento que ela passou mal de um jeito que teve que minha avó intervir. Que aí eu querendo levar no hospital desde o primeiro dia para tratar. E ela, não, tô bem. Perto da gente respirava direito. Só que ela foi dormir num quarto de frente com o meu. Então eu escutava à noite ela respirando mal. Aí eu comecei a não dormir à noite, ia pro trabalho com o olho ardendo, porque eu não dormia, prestando atenção na respiração dela. Então, por isso que a gente começou a pegar mais no pé dela, até a hora que minha avó interviu, que ela aceitou ir. E aí eu tive que levar ela pro hospital, e nesse dia ela ficou sendo atendida lá por umas 2 horas, e eu esperando ela para trazer para casa. A médica me chamou e falou que ela não vai voltar para casa hoje. Aí eu voltei para casa sozinho nesse dia. E como que foi, Joana? A médica falou assim para você, você vai ficar no hospital. Visto, né, que quando você teve, foi bem aquela época alta da pandemia, né? Que era tudo muito incerto. Então, assim, eu fico imaginando assim, como que é você né, com o vírus, chegar na situação de já estar com falta de ar, ter a internação. Como que foi isso para sua cabeça naquele momento? Não foi fácil. De verdade, eu tive vontade de fugir, mas eu também já não estava com forças mesmo. E no mesmo dia que eu fiquei internada, uma pessoa morreu do meu lado. Isso me deu mais desespero ainda. Que até ela falou assim, aí eu cuidei da minha mãe, então eu vou sair. Só que ela não saiu. Logo em seguida ela passou. Ela parecia que estava bem, né? Aí eu ficava, a próxima sou eu. Eu já não estava mais. Eu tive muito medo mesmo de morrer. Mas mesmo assim eu ainda ficava, eu quero conhecer meus netos, que eu não conheci. E eu pedia muito a Deus. Gente, de verdade, eu lembrava muito de Deus na hora. Eu não conseguia fazer oração, assim, rezar o Pai Nosso, essas coisas, eu não conseguia. Eu tentava conversar com Deus, na mesma hora eu já me perdia, porque eu já ficava com medo. Mas o tempo todo eu lembrei de um padre que, poucas semanas antes, ele tinha falado, em tudo, peça ao Espírito Santo. E eu ficava,
A hora que eu não tinha força, eu falava, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E isso me ajudou muito. E eu acordei, falando, vem Espírito Santo. Então, para mim, a força foi realmente daqui de fora e de Deus mesmo. Não posso dizer que não acredito mais em Deus. Eu dizia que eu não tinha fé. Mas depois disso, eu não digo mais. A minha fé ajudou muito, sim, porque eu não esquecia de pedir ao Espírito Santo. E aí você ficou acho que uns 12 dias internado aqui em Montemor, né? Acho que foi por aí. Pouco menos. Foi entre 8 e 10 dias. E aí, Sidney, você era o portador de voz. Você recebia as notícias do que os médicos passavam e você repassava para a família, né? Sim, essa é a triste parte que ficou para mim, né? Porque desde o primeiro dia fui eu que levei ela para o hospital. E a partir daí eu acompanhei ela em todos os dias. Enquanto ela estava aqui, eu recebi a ligação por telefone e depois que eu saía do serviço, como eu passava na frente, eu parava lá também. E fiquei assim, todos os dias, recebia a notícia, filtrava o que eu achava interessante passar adiante e guardava para mim o que eu falava, não, esse que eu não vou falar. Melhor não. Então, essa parte difícil eu tive que fazer para fazer com que a minha família e os amigos que estavam esperando a notícia também em nenhum momento desanimassem ou me desanimassem, porque eu estava recebendo as notícias e eu queria ouvir coisas boas das pessoas à minha volta. Então eu falava só o que eu achava interessante, não falava tudo. Mas Deus, no primeiro dia, foi sempre eu que recebia as ligações. E aí chegou um determinado momento, né, que os médicos tiveram que te entubar, aqui ainda na cidade. Eu me recordo que, assim, eu consigo falar muito aberto assim com eles, porque eu acompanhei todo esse período, porque o marido da Joana é colaborador nosso, né? A gente trabalha junto. Então, assim, a todo momento ele nos mantinha também informado. E eu lembro que tinha passado esse período de contaminação da Joana, e vocês não tinham visto ainda. E eu até tinha comentado com ele, assim, pede para conversar com os médicos, de repente vocês conseguem ver ela, porque ela já não está mais transmitindo, né? E acho que foi justo nesse dia que os médicos... Acho que você teve uma visita, não foi isso? Alguém visitou ela nesse dia? Eu visitei ela. Na verdade, não era para ter essa visita. Uhum. Eles pediram para mim ir lá no hospital porque ela estava muito agitada. Devido a muitos dias no hospital, a gente começa a querer sair, né? Uhum. E ela ficou muito agitada, e como ela estava com a saturação baixa e batimentos cardíacos muito fortes, então ela poderia chegar a ter uma parada cardíaca, de tão estressada que ela estava. Então eles pediram para mim ir lá conversar com ela, para tentar acalmar ela, né? Eu vim na hora do meu almoço, falei com ela mais ou menos uns 40 minutos e consegui acalmar ela. Acalmou. E minha tia, que me acompanhou todos os dias também, minha tia Vanilda, ela ficou lá fora esperando as notícias e para ver se ela conseguiria entrar depois. Eu saí, tudo bem, tranquilo, peguei meu carro e voltei para o meu serviço. Minha tia tentou entrar para conversar com a minha mãe, já não deixaram mais. Aí já falaram para minha tia que assim que eu saí ela foi entubada. Então, eu não fiquei sabendo pelos médicos, fiquei sabendo pela minha tia. Então eu cheguei no meu serviço com a notícia de que minha mãe tinha melhorado e 5 minutos depois eu recebi a notícia que ela tinha sido entubada. Então, para mim foi um baque muito grande. E como que eu ia falar isso para minha família se eu sair do hospital falando para todo mundo que ela estava melhorando? Tinha visto, tinha conversado? Tinha conversado por 40 minutos com ela, tinha atualizado ela de tudo. E ela não lembra dessa visita que eu fiz. Ela não lembra. Conversei... E ela conversou, te respondia. Sim, perguntou de todo mundo, dos netos, dos filhos, dos parentes, dos amigos, dos pais dela. Foi o que ela mais perguntou, foi dos pais que são idosos. Então, ela não lembra de nada disso e eu fiquei com ela 40 minutos. Aí, logo depois, eu recebi a notícia. A triste notícia que ela tinha sido entubada. E
Então você não lembra nada antes dessa intubação. Se os médicos conversaram com você antes, você não se recorda de nada. Não lembro nada. Na verdade, eu acho que eu lembro dos 3 primeiros dias que eu fiquei no hospital. Depois eu já não estava mais. É muito remédio, Eu né? pegava, Remédio eles forte, mandavam né? eu pegar o celular, ligar, né, para ver se conversava. Não, eu não tenho celular, eu já falava. Eu não quero celular, eu jogava. Eu desliguei ele, falei, eu não quero falar com ninguém lá fora. Não me interessa, não quero falar. Porque eu ia falar com eles, eu ficava nervosa. E então eu ia falar para eles que eu estava bem, eu não estava me sentindo bem. E eu estava mesmo com medo, porque no dia que eu fui internada, uma amiga tinha morrido com o Covid. É lá do Paraná ela, mas eu fiquei sabendo aqui. E isso me derrubou mesmo. Porque eu falei, se a nega foi, eu também. E ainda aconteceu da outra morrer lá, né? Eu falei, não, eu vou. E às vezes o médico entrava e eu falava assim, a próxima sou eu, né, doutor? Ele falava, não sei. Ele falava assim para mim. Eu não sei de mais nada, mas eu falava, a próxima sou eu. Principalmente quando eu via passar uma maca, nem estava ninguém em cima, mas para mim, eu ia ser a próxima. Então, um dos cuidados que eu sempre tive com ela lá em casa, que ela pode até lembrar disso, é que durante os dias que ela esteve doente, eu ficava, não abre Facebook, não abre Instagram, não fica vendo essas notícias ruins, abre uma Bíblia, vê um canal de igreja, veja notícias boas, porque tudo que é ruim vai te deixando mal. E eu tentava fazer isso com ela, mas quando eu virava as costas, ela já estava no Facebook. Foi aí que ela descobriu que a amiga dela tinha morrido. A amiga dela, que a filha dela é a melhor amiga da minha irmã, então ela cresceu dentro de casa. Então tinha muito contato. Por isso que baqueou tanto ela. Foi no dia que minha irmã foi internada para ter o neném. No outro dia minha mãe foi internada por causa do Covid. Ô Sidney, fala pra gente, como que foi esse período aí? Porque aí ela entubou em Montemor e aí ficou aguardando transferência para outro hospital, né? Como foi para você repassar isso para a família? Como foi essa espera de conseguir uma vaga, né? Que não podia demorar muito, porque a gente sabe que o hospital não tem uma estrutura de UTI aqui. Como que foi essa espera? Como que vocês, familiares, lidaram com isso? Na verdade, a espera foi muito angustiante, né? Porque, igual eu sempre falei para todo mundo que me perguntava, o Hospital de Montemor tem excelentes profissionais. Infelizmente, para aí. Porque a estrutura é muito precária. Os próprios funcionários de lá têm dificuldade para tratar os pacientes por causa disso. E são ótimas pessoas, ótimos profissionais, bem formados. Porém, o hospital não ajuda. Quando ela foi entubada, eu falei, eu não posso falar uma notícia dessa pro meu pai e pra minha irmã por telefone. Então, meu pai, eu esperei chegar em casa. E a minha irmã, eu liguei para ela vir lá em casa. Só que ela é da área, né? Então ela já imaginou e já perguntou, notícia boa ou notícia ruim? Aí eu falei, boa não é não. Porque quando você chegar aqui em casa eu converso com você certinho. Mas dela já começou a chorar, já imaginou o que seria, né? Mas daí quando eu cheguei em casa, eu conversei com meu pai. Demos sorte de ter uma prima minha lá em casa que é muito apegada com ele. Estava conversando com ele lá fora, então ela ajudou bastante, já deixou ele calmo. Ficou lá em casa até mais tarde. Por sinal, o nome dela é o mesmo da irmã da minha mãe, é Vanilda também. Então, ajudou bastante. Quando minha irmã chegou, meu pai já estava mais calmo, me ajudou a contar para ela. Então, aí só depois que eu fiz esse primeiro momento com todo mundo, a minha tia, como já sabia, ela que me contou, a gente se reuniu, montou um texto para mandar para todo mundo, para falar o que estava acontecendo, né? Só os próximos ali que eu falei pessoalmente, o resto foi o restante do pessoal foi por mensagem mesmo. Mas daí começou a chover as mensagens perguntando, né? E aí, como que era? Aí ela saiu a transferência dela para o hospital em São Paulo, certo? Qual que é o nome do hospital lá? O Dante Pazanese. Na verdade, a gente conseguiu, graças à ajuda de um amigo meu, que ele é vereador, ele é presidente da Câmara hoje. E ele nos ajudou, ligou para os contatos que ele tinha. E o prefeito de Montemor
ligou lá em São Paulo, no hospital que ele tinha sido tratado, e conseguiu uma vaga para a gente lá, com a ajuda dos assessores dele, né? A minha prima é uma assessora de vereador, então ela fez esse meio campo para a gente. Então ela ajudou bastante. Foi aí que a gente conseguiu, porque foi justo naquela época que estava todos os hospitais lotados. A Unicamp, que é um dos maiores, estava lotada, tinha fila de espera, eles estavam escolhendo pacientes que já não tinha mais chances para dar vaga para outros para cuidar. Então a gente teve essa glória de achar esse hospital que, na minha visão, foi o que ajudou a minha mãe a recuperar, porque tem uma estrutura muito boa, tem profissionais do mesmo nível, então isso ajudou demais a minha mãe. Eu até falo para ela que desde o primeiro dia, quando eu fui atendido lá, que eu acompanhei a ambulância, eu fui atrás com a minha prima. E quando eu cheguei lá, eu fui super bem atendido, mesmo eles estando nessa crise do Covid. Eles me atenderam minha prima, nos levou lá dentro. Eu não pude ver ela, mas a gente já conversou com o médico que ficou com ela todos os dias, o Dr. Rodrigo, que eu agradeço ele todos os dias. Eu fiz uma declaração imensa para mandar para o hospital, mandei, porque eu não consegui o contato dele, mas eu falei para o hospital, passar para todos os médicos. Esse Dr. Rodrigo cuidou da minha mãe todos os dias. E no último dia que ela foi sair, é ele que ligou para a gente para avisar também. Deus vai preparando tudo, né? Conforme as orações. Ô, Joana, você sentia a presença de Deus nesse período que você... Sim. De internação? Sim, eu sentia. E quando eu estava lá, quando eu estava dormindo, não sentia nada. Para mim, estava apagada. Se eu tivesse morrido, eu mesmo não senti nada. Mas quando eu fui acordando, eu já acordei. Até os médicos dizem que eu acordei já chamando o Espírito Santo. Apesar de ter acordado e arrancado todo os material, a intubação, tudo. Diz que eu arranquei, bati no médico, mas eu não lembro. Eu não lembro. Eu peço até... Porque foi de verdade, mas Deus esteve comigo o tempo todo. Eu acordei já chamando Ele e olha, se falar que não acredita em Deus perto de mim, ele vai ouvir muito. Porque Ele é o único que esteve ali o tempo todo, e eu acordei já pedindo onde está meu rosário, porque eu não rezava o terço todo, não, gente. Eu começava, eu perdi o Pai Nosso na metade, mas eu ia, sempre eu voltava e começava de novo. Tudo. O terço me ajudava muito, e sempre me ajudou, né? Mas lá dentro do hospital era o que mais me dava acalento, era o terço. E lembrar do Espírito Santo o tempo todo. Não vou dizer que eu ficava chamando Nossa Senhora, que eu não chamava, mas o Espírito Santo o tempo todo. E aí chegou um período lá que você recebia visita, né? Não todos os dias, mas de vez em quando eles liberavam visitas. Em algum momento ali, você sentiu a presença de algum familiar seu ali, enquanto você estava ainda sedada? Não. Você não ouvia? Não, diz que a minha mãe foi lá e eu não lembro, não vi, não senti nada. Comecei a sentir o dia que a minha irmã chegou e, por sinal, ela foi junto com o Neuci que levou o óleo que você mandou e a água benta. Aí o Neuci me ungiu e minha irmã pegou e passou creme no meu corpo. Esse dia, a partir desse dia eu comecei a perceber que tinha, mas também foi o ser ungido que eu já fui me acordando melhor. A partir desse dia eu via o Cid chegar, eu via a minha irmã chegar. Então eu chegava o dia, a enfermeira falava, hoje é dia de visita, e eu já ficava esperando alguém. Mas eu ainda falava, liga para eles, fala para não vir não, porque vai gastar. Eu sabia que estava longe. Uhum. Porque quando eu acordei, que me perguntaram se eu sabia onde eu estava, eu falei, estou em Montemor. Ela falou, então você está bem, mas você não está em Montemor. Bem, tipo, você lembra, né, que você é de Montemor, mas você não está em Montemor. Foi aonde eles foram contar para mim onde eu estava, mas isso eu já tinha acordado, que foi quando eu comecei a perguntar, acho que era uns 2 dias depois, que eu comecei a perguntar, né?
Aí eles falaram, você é de Montemor, mas você não está em Montemor. Eu falei, aonde eu estou? Está na Vila Mariana. Eu falei, onde que é isso? Está bem perdida mesmo. Porque eu não tinha voz, mas eu falava só, eles liam na minha boca. Porque como eu estava com atráqueo, não saía som. Mas eu falava o tempo todo, mesmo sabendo que não saía nada. Eu ficava o tempo todo mexendo com a boca. E então, mas é o Espírito Santo mesmo. Isso eu não vou negar nunca. Foi o Espírito Santo que estava ali. E eu fui ungida com o óleo. Eu tenho o óleo até hoje lá ainda. E sempre falo. Quando perguntaram para mim, quem você acha que mandou o óleo? Eu falei assim, foi a Luciana. Daí o Nilson falou, não, foi a Rosilene. A Joana, gente, eu falo que ela é um milagre que Deus deu para os dias de hoje, né? Ela é fruto de oração de muitos que estão aí acompanhando de casa, de uma paróquia inteira, de Paraná em peso, né? Porque são a família dela do Paraná, Minas, são todas pessoas, né? Cristãs, católicos, diferentes religiões. Eu tenho certeza que rezaram pela Joana e ela é um milagre. Eu lembro que um abraço para o seu Neuci. Seu Neuci é uma pessoa muito forte, né? Apesar de vez em quando ele se abatia, chorava lá com a gente, mas a gente sempre procurava, seu Neuci, vai dar certo, vamos rezar, né? E aí a gente rezava o terço todos os dias, e todos os dias eu colocava você na intenção do terço. E aí, num dia, Deus colocou no meu coração, manda o óleo ungido. O óleo ungido foi do Congresso das Mulheres, que ela também participou. E eu imediatamente peguei o óleo, vi seu Neuci, falei assim, Neuci, leva o óleo e unge na Joana, vai ungindo e vai rezando, pedindo para Deus restaurar a saúde dela. Então, assim, foi muita fé. Eu lembro que uma coisa em que eu rezava muito era, falava assim, Deus, deixa a Joana voltar para conhecer os netos. Né? Para quem não sabe, ela teve netos, 2 meninos gêmeos. Né? E foi bem nesse período, assim, uma das minhas orações era, Jesus, deixa ela voltar. Né? Deixa ela conhecer os netos, deixa ela voltar para a família dela. Porque a gente viu o sofrimento do seu Neuci. A primeira vez que ele viu ela, nossa, ele chegou lá arrasado. Né? E o que a gente pode fazer? Seu Neuci, vamos rezar, vai dar certo, ela vai voltar. São palavras positivas, né? Passando para as pessoas que Jesus está ali, Jesus está cuidando. Embora ela não sentisse, mas as nossas orações estavam chegando até ela. Né? Olha, querida, ela acordar clamando o Espírito Santo foi através do quê? Através de muitas orações que ela recebeu. Não é à toa. Que foi. Né? Eu acredito, porque na Bahia, que eu não conheço ninguém, eu fui descobrir que tinha gente rezando por mim. Porque enquanto eu estava internada, a Luzinete foi embora para lá e já levou eu para a igreja lá para rezar por mim. Então, quer dizer, lugares que eu nem imagino, estava rezando por mim. E eu agradeço muito, porque eu tenho certeza que foi as orações que Deus ouviu. Eu falei para ela, depois que ela acordou, já aqui em casa, que eu faço faculdade em EAD. E o pessoal sentiu, porque eu sou sempre muito falador nas aulas, tudo. Converso com todo mundo, chamo no grupo do WhatsApp, todo mundo. Pessoas que eu nunca vou ver na vida. Pessoas de Guarulhos, de outras cidades mais longes ainda, que faziam parte da minha turma. Então eles começaram a perceber que eu estava me afastando e começaram a perguntar o porquê que isso estava acontecendo. Aí foi quando eu falei que a minha mãe estava internada, o estado que ela estava. E começaram a fazer grupo de oração e mandava as fotos do grupo de oração em nome dela, lá em Guarulhos, nas outras cidades em volta, Santos. E então eu falei para ela, mãe, tem gente que a gente nem conhece, só porque ouviu o seu nome, já está rezando por você. Então eu falei para ela no dia que eu estava visitando ela, que ela ainda estava dormindo, né, que eu não falo para ninguém que ela estava em coma. Ela estava dormindo, estava descansando. Deitada na cama lá, eu conversava com ela. Perdi o medo, né? Porque no primeiro dia, que foi o dia que meu pai chegou arrasado, eu não tive coragem de entrar. Porque eu sou muito fora da área da saúde. Eu morro de medo de tudo que tem dentro do hospital. Se tem uma pessoa cheia de agulha conectada, eu não relo nessa pessoa. Eu tenho medo de alguma coisa ali dar errado. Então, eu não queria ver minha mãe do jeito que ela estava. Então, eu não entrei. Entrou minha tia e entrou meu pai. Enquanto eles estavam lá dentro, eu rezei, eu acho que umas 3 vezes o rosário.
enquanto eles estavam lá dentro. É claro que eu não sei rezar o rosário da forma correta, então eu sempre eu rezava Pai Nosso e Ave Maria, um atrás do outro, dava 3 voltas no rosário, mas não tive coragem de entrar. Na segunda semana, aí eu tive coragem de entrar, falei com o doutor lá para o que eu podia fazer, né? Ele falou, ó, fica do lado dela, ora por ela. Também são alguns médicos que nos atenderam lá também eram católicos. Esse médico que me atendeu no primeiro dia, que me acalmou, que me fez ter coragem de entrar, o Dr. Simon, ele, na hora que eu vi, ele começou a falar do boletim dela, do lado dela, e ele foi tão educado que eu falei para ele, vamos sair de perto dela, que eu não quero que ela escute coisas ruins sobre ela. Ele, na hora, vamos ali fora então. Levou lá fora, num lugar longe dela, mesmo sabendo que ela não estava escutando. Mas do meu coração, para mim, eu tinha que passar só coisa boa para ela. Então eu fiquei lá fora conversando com ele um pouco, aí depois eu voltei e comecei a falar com ela sobre tudo isso, as orações que o pessoal fazia. Aí o diácono entrou em contato comigo, a esposa dele entrou em contato comigo através da filha deles, que é minha amiga. Então eu fui falando dessas coisas para ela, aí na outra semana de novo. Todas as quintas-feiras eu ia visitar ela. Um dia com meu pai, outro dia com a minha tia, um dia com a minha irmã. E nesses 60 dias que ela ficou, eu fui todas as semanas. Então, cada semana eu tinha que falar uma novidade diferente. Então, eu sempre tentei levar coisas boas para ela. Nunca cheguei nela e falei coisas ruins, tipo, pessoas que ela conhecia que faleceu durante o período, eu nunca falei. Mesmo ela dormindo, eu não falava. Eu evitava, não relava nela, é claro. Ficava de longe, passando a mão no máximo na testa, onde não tinha nenhum cabo conectado. Morria de medo, não passei a mão no braço, porque estava cheio de... Não passava. Queria, mas não tinha coragem. E aí, com o tempo, eu fui perdendo medo. No último dia, aí eu consegui pegar na mão dela, antes dela acordar, no último dia. E, ô Sidney, com certeza você também fazia parte de todas essas orações. Acho que, no geral, quando a gente fazia as orações para a Joana, automaticamente a gente já colocava os familiares, né? E eu também te admirava porque muitas vezes o seu Neuci mandava os áudios para mim que você mandava. E a todo momento você estava muito, pelo menos era isso que você passava, muito tranquilo e muito confiante no milagre. Era isso? Você, em algum momento assim, você falou, eu acho que minha mãe não volta? Olha, teve um momento apenas, que esse eu não comentei com ela, não comentei apenas a minha tia que sabe, que foi um dia que eu estava no trabalho e o Hospital de Montemor ligou e falou assim, hoje o boletim vai ser presencial, preciso que você venha aqui às 4 horas. A médica quer falar com você. Eu falei, mas tem algum motivo? Não, vem aqui. Então, e eles não deixou eu ir no mesmo momento, eles ligou para mim, era umas 10 horas. E eu fiquei até às 4 horas pensando, o que será que aconteceu? Só deixaram eu ir para lá 4 horas da tarde. Então eu liguei para minha tia, ela veio lá de Campinas, e ela falou, não vai sozinha. Ela não deixou eu ir sozinho, porque eu ia sozinho, ela não deixou. E ela mandou um funcionário, que é amigo dela, lá da empresa que eu trabalho, ficar lá na porta da minha sala para não deixar eu ir sozinho. Porque eu ia acabar indo sozinho. Nesse dia foi o único, porque eu fiquei esse tempo todo pensando, por que eles querem falar comigo pessoalmente, se todos os dias ligou? Então meu coração veio na boca, várias vezes, entrei em desespero, fiquei angustiado muito, fui lá pro meu cantinho lá dentro, chorei muito. Então assim, eu passava os boletins para vocês, para todo mundo, mas eu não passava no calor do momento. Eu tinha um tempo pensando. Às vezes, quando não era tão bom, eu chorava no meu canto. Pedia para meus amigos, não deixa ninguém chegar aqui. Eu me escondia dentro de uma estufa lá dentro. Eu pedia para meus amigos, não deixa ninguém chegar aqui, que eu quero um momento só para mim. E eles sabiam por que era. Então, só meus amigos viam eu chorando. Então, aí quando eu ia passar o boletim, eu filtrava, como eu falei no começo, e passava
o que realmente Deus falava para mim. Às vezes o médico falava uma coisa, esse doutor Rodrigo sempre falava de Deus antes de passar o boletim, que ele era muito católico. Ele falava que sentia as orações que a gente mandava, então, antes dele passar o boletim, ele me acalmava citando uma passagem bíblica. Ele fez isso várias vezes. E sempre me jogando para cima. Então, quando eu precisei passar para o pessoal, eu já passava calmo, porque o médico me acalmava. Tanto ele quanto os outros médicos que passavam os boletins, eles buscavam me acalmar primeiro. Então, graças a Deus, mesmo tendo notícias que não eram aquelas que a gente esperava, eles faziam essa notícia de uma forma que eu não me desesperava. Claro que eu chorava muito, mas quando eu ia passar para o pessoal, eu já passava mais calmo, porque eles tinham me acalmado antes. E Deus teve até mesmo esse cuidado, né, de designar um médico católico para estar conversando com vocês. E eu lembro que o senhor Nossi falava que o médico falava, não, a gente vai acreditar, ela vai sair daqui, a gente está fazendo o que é necessário para que ela volte, né? O senhor Nossi tinha muita confiança nesse médico específico. Foi esse médico que nos acalmou demais, porque na primeira visita que os dois entraram, que meu pai e minha tia entrou, a gente foi atendido por uma chefe de setor, não foi um médico nem uma enfermeira. E ela não tratou muito bem as pessoas. Ela, claramente, ela é uma pessoa ateu. Então, quando ela me viu rezando, ela não falou comigo. Enquanto eu estava com o rosário na mão, ela não chegou perto. Falou só com os dois. E quando eu guardei o rosário no bolso, ela veio falar comigo. Aí ela despejou tudo as coisas que ela queria falar. Não vou citar agora, porque não é coisas legais de se escutar. Mas eu vim de São Paulo aqui falando pro meu pai e pra minha tia. Esquece o que essa mulher falou. Esquece. Deleta. Ela não estava num bom dia. Por dentro eu queria brigar com ela, denunciar ela. Mas eu falei, não. Vamos esperar a ligação do Dr. Rodrigo amanhã, porque eu sabia que era ele que ia ligar. E somente quando ele falar, a gente acredita. E, graças a Deus, deu super certo isso. Eu acalmei os dois, não deixei eles passar o boletim do jeito que ela tinha passado. E no dia seguinte, o Dr. Rodrigo falou que não tinha nada daquilo que ela tinha falado. Porque ele falou assim, isso que você falou, o leque dela está começando agora. Então a gente tem um leque imenso de possibilidades para ajudar ela. Estamos começando os primeiros tratamentos, existem vários, todos experimentais, que o Covid é uma coisa que nunca tinha acontecido. Então, eles tinham muita coisa para testar. E eu falei, eu confio no senhor. Porque ele soltou a frase que para mim marcou todo o tratamento dela. Ele falou assim, existem alguns médicos que querem ser o contrário de Deus. Eles querem ser melhores do que Deus. Eu sou um médico que eu quero ser a mão de Deus trabalhando. E isso mexeu bastante com a gente. Quando eu falei isso pro pessoal, todo mundo começou a acreditar muito nele. Sim. Porque eu senti verdade na voz dele, mesmo por telefone. Tanto que eu queria conhecer ele pessoalmente, eu não consegui. E depois eu fiz uma declaração lá, falando para eles que o dia que eu conseguisse, eu ia lá falar com esse médico, para dar um abraço nele. Porque ele foi uma pessoa exemplar. Um profissional e uma pessoa exemplar. Isso aí, leva a Joana junto. O milagre está aqui, doutor. Ó. Já que nós temos perguntas aí. Temos várias pessoas comentando aqui, mandando várias mensagens. Temos a Luciana, alô do Sagrado, vocês são muito amigas, né? Ela diz, mesmo hospitalizada, que você reativou a fé em muitos corações durante esse tempo. Ela sempre fala isso, e antes de vir para cá hoje, ela mandou uma mensagem que me deixou bem confiante, porque eu estava com medo, e ela falou, não, você vai com o Espírito Santo. Você é um milagre, e eu acredito que eu sou mesmo, sim, porque se Deus não quis me levar, muitas pessoas não estavam tão igual eu fiquei, e foram, e Ele não quis me levar, é porque Ele deve ter uma missão para mim ainda. A minha missão não acabou. Então, eu acredito, não sei o que é, mas eu estou aberta a hora que Ele quiser me falar. É isso. Eu estou aberta a fazer. Então, a Luciana deu muita força e eu não posso deixar de falar da minha irmã.
foi ela que me tirou o oxigênio, porque eu não tinha coragem. O médico tirava e eu entrava em desespero. Ela chegou num dia e falou, eu vou ficar aqui. E ela tirou o oxigênio. Falou, você não vai precisar disso mais. Até hoje eu não coloquei mais o oxigênio. E ele estava desligado, só que eu pensava que ele estava funcionando. E eu tinha medo de tirar aquilo do nariz. Então, quer dizer, as pessoas me deram muita força e eu falo que a Luciana é uma irmã que eu ganhei depois de velha. Que Deus me colocou ela no caminho. Depois que eu fui para o Paraná, fiquei 11 anos para lá. Voltei e conheci a Luciana, que era praticamente uma ateia. Eu falo isso para ela, que ela não queria não saber de igreja. A Ana Júlia foi que levou ela para a igreja, porque ela não ia, nem o Osmar. E a Ana Júlia ia no Santíssimo e eu falava para ela, fala com Jesus. E ela falava alto com Jesus. E a Luciana foi para a igreja. E hoje é mais beata do que eu. Uma das coisas que ninguém lá sabia, né, que a Luciana me ajudou também. Porque eu estava tendo crises de pânico à noite, quando eu ficava sozinho. E eu mandei mensagem para ela, tem como você abrir a igreja para mim? Que eu preciso conversar com Deus aí na Sagrada. Porque na São Francisco sempre tem muita gente. E eu não queria falar com Deus com muita gente perto. Então eu fui lá na casa da Luciana, pedi a chave da igreja. Só que na hora que eu fui falar com ela, eu já comecei a chorar com ela, né? Então, aí eu fui, peguei a chave, entrei na igreja, fiquei lá no Santíssimo lá umas 2 horas, conversando, rezando e pedindo a Deus. Foi quando eu lembrei da minha igreja lá no Paraná, Santa Rita de Cássio, e pedi a Santa Rita ali para o Sagrado Coração para não só ajudar minha mãe, mas acalmar o meu coração, que eu não estava conseguindo ficar sozinho mais. Chegava em casa à noite, se meu pai não tivesse, eu ia entrar em desespero. Isso eles não sabiam. E foi depois desse dia aí que eu comecei a conseguir ficar sozinho de novo. Chegava em casa, estava calmo. Comecei a assistir umas pregações do Padre Léo, que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas eu sempre fui muito da Canção Nova, então as pregações dele a gente escutou desde sempre. Quando eu comecei a ir na Canção Nova, ele já tinha falecido. Mas foi a partir desse dia que eu consegui voltar a ter uma vida normal, sem crises, sem me desesperar a qualquer hora. Comecei a acreditar de novo que ela poderia sair dessa mais forte, porque ela mesma sabe, eu fiquei 5 ou 6 anos longe da igreja, por causa de uma discussão com um padre que a gente teve. E ela sempre me falou, não vai na igreja por causa das pessoas, vai por causa de Deus. Só que se eu fosse na igreja e sentisse raiva de alguém que estava lá dentro, eu não ia estar em comunhão com Deus. Por isso eu não ia. Por muitos anos eu morando aqui, eu ia no Paviote, que foi onde eu fui muito bem recebido. Deus, meu primeiro dia aqui, onde eu tive o grupo Filhos da Promessa, que sempre me ajudou. Então, quando eu precisava muito falar com Deus, eu ia para lá. Onde eu conheci meus melhores amigos de hoje, eu tenho de lá. A comunidade que eu nunca morei lá, mas eu sempre senti como minha comunidade foi lá. Mais do que aqui ainda. Porque eu fui muito bem recebido. Então, aí eu recebi palavras de força do pessoal de lá. Foi quando eu comecei a voltar, pegar meus compromissos na igreja, que eu sempre gostei. Aí eu consegui voltar a acreditar mais em Deus. Ô, Sidney, depois de todo esse acontecimento, teve alguma mudança? Tipo assim, vou valorizar mais os meus pais, meus familiares, meus amigos. Teve assim uma mudança de pensamento? A gente sabe que você é um bom filho, mas mudou alguma coisa depois disso? Olha, como você disse, eu nunca fui de ser um filho que deu trabalho, nem para meus pais, nem para meus tios, nem para meus avós. Eu sempre tive muito isso no coração de
não deixar eles não sentir orgulho de mim. Mas a gente sente que mudou muita coisa na união da família. Porque tinha muita gente afastada que voltou. Igual eu comentei com a minha mãe. Eu estava sozinho em casa, o meu tio, que é tio dela, na verdade, ligou para mim de chamada de vídeo. Ele tem mais de uns 70 anos já, não tem, tio Pedro? Ele é bem mais 10 velho. anos mais velho do que eu, só que a gente nem telefone dele não tinha. Sim, ele não era- é ligado à tecnologia. E ele me ligou. Então é uma coisa que eu não esperava. Então a gente sente que a união da nossa família, da parte da minha mãe, que sempre não foi tão unida assim, começou a ficar unida muito forte. O meu primo lá da Irlanda, mora lá, me ligava diariamente para perguntar, para falar comigo. Às vezes ele nem queria saber notícia da minha mãe, ele queria falar comigo para ver como eu estava. Porque ele sabia tanto, como todo mundo sabe, que era difícil a parte de receber essas ligações. Então ele ligava para conversar comigo sobre coisas aleatórias, para tentar tirar um pouco esse estresse que eu vivia. Então eu sinto isso. Mudou muito. A fé da nossa família inteira foi fortalecida. A união da nossa família, o amor da nossa família foi fortalecido, foi renovado. Em tudo, dai graças, né? Em tudo, com certeza. Eu falo que mudou tanto, que até a minha irmã, que é evangélica, essa Vanilda, ela é evangélica, ela fez promessa de ir na missa comigo. Olha que bênção. E a gente foi lá no castelo. Ela quis fazer a promessa de ir na igreja lá, assistiu a missa toda. Então, não tem como negar, né, que Deus estava ali o tempo todo e que Ele... às vezes eu falo que Ele mandou essa doença porque estava precisando de um chacoalhão. Foi Ele que permitiu que acontecesse. Porque estava mesmo, a minha família não é mesmo unida mesmo. Sempre foi muito, cada um por si. E aí, na hora do desespero, eles viram que não era nada disso. Que a Aí gente precisava um dos outros. Teve a união. Aí se uniu. Então, em tudo, dai graças. Ô Sidney, como que foi receber a ligação falando que a sua mãe tinha acordado? Foi você? Na verdade, eu não recebi a ligação. A gente não ficou sabendo que ela tinha acordado. Nesse dia, eu levei minha irmã numa quinta-feira para fazer a visita. E contra a minha vontade, né, que eu vou deixar bem claro, que eu não queria levar ela, que ela tinha acabado de ter os neném. Eu não queria que ela visse a minha mãe ou estivesse num ambiente daquele. Porque a saúde dela ainda estava bem frágil. Mas a minha irmã é muito forte. Ela conseguiu ir, ela me forçou a levar ela. Eu falei para ela, se for para você ir, eu vou sozinho então. Não tem problema. Porque eu não queria, mas ela forçou e foi. A gente entrou no corredor. Eu fui direto no quarto que a minha mãe ficava. Que eu tinha ido todas as outras semanas. Cheguei lá, o quarto estava vazio. Não tinha ninguém no quarto. Que susto. Sustaço. Eu entrei em desespero. Porque eu falei, não, cadê minha mãe, né? Aí a enfermeira falou, ela foi transferida para outro quarto. Só que eu entrei no outro quarto que ela falou e dei de frente com uma senhora que aparentemente era igualzinha a minha mãe. Ou na minha cabeça fez ela ficar igualzinha. Cabelo curto igual. E tava com o jeito da perna igual, tudo igual. Só que essa mulher tava muito mal. Tanto que ela veio a falecer depois. Aí eu comecei a chorar. Só que nisso a minha irmã tava do meu lado, ela falou assim, não, a mãe tá ali, ó. Que coisa. Aí eu falei, mas como assim? Você não veio aqui nenhuma vez? Como que você sabe que a mãe tá ali? Aí ela falou, a perna dela chacoalhando. Essa marca dela ninguém tira, porque Eu durmo chacoalhando a perna. ela chacoalha a perna. Então eu falei, você tá brincando comigo. Eu não acreditei, porque eu tava olhando pra frente, de cara com a pessoa que eu achei que era minha mãe. Porque eu tinha visto minha mãe na semana anterior, tava inchada, era aquela pessoa que eu tava vendo. E aí eu fui, dei 2 passos, ainda não tava vendo, porque o olho não queria ver.
Quando eu cheguei perto, eu vi ela olhando pra mim. Aí eu acreditei. Foi só ali que eu sabia que ela tinha acordado mesmo. Fiquei muito feliz. Ainda com medo de relar, não relei. Não relei. No máximo que eu cheguei foi relar na cama. Segurei na cama Eu dela. já tô aqui imaginando que você correu, abraçou ela. Não. Eu não sou esse cara. Dentro de um hospital eu não faço isso com ninguém. Mas em casa bastante. Mas no hospital não. Se eu relasse nela e uma marca naquela pitasse, eu ia cair duro na hora. Então, a minha irmã foi, do jeito dela, chorando, já abraçou, beijou, passou a mão, foi já levantando a toalha para ver se ela tinha marca, essas coisas. E eu de longe, não rela, pelo amor de Deus, não rela. E a médica, não, pode relar. Eu falei, não é para relar, você não é médica, não. E minha irmã, como é enfermeira, ela já sabia onde podia pegar, tudo certinho. Deu tudo certo, conversou. Aí a gente ficou conversando bastante um pouco ali. A partir daí ela já estava acordada, então no outro dia eu voltei para casa na sexta-feira à noite. Antes de jogar a bola, que eu vou toda sexta com meus amigos. E a médica me mandou uma mensagem. Posso te ligar de vídeo? Eu falei, mas é claro que você pode. Só espera eu parar. Aí eu tava de carro, então eu parei ali no terminal, no Benini ali, debaixo de uma lâmpada e comecei a falar com a minha mãe. Por vídeo chamada. No dia seguinte que ela acordou. Então, eu não recebi a ligação falando que ela estava acordada. Eu presenciei ela acordada. Como Deus é bom, né? Como Deus é bom. E eu lembro que eu falava... Porque assim, quando você ficou 40 dias entubada, né? Foi. Então, assim, tudo que a gente via, as pessoas que voltavam da intubação, voltavam com alguma, né? Não digo sequela, mas demorava para andar, para pegar as coisas, né? Para começar a falar. E eu lembro que você, com a graça de Deus, foi muito rápido, né? Parece que você já acordou, já queria sair, já queria andar. E eu falava assim, Neuci, como assim? Então, assim, é mais um milagre. O fato da maneira que você voltou. Você voltou bem. O médico chegou a falar que eu ia voltar de cadeira de roda e ir com oxigênio para casa. Aí eu falei, não, se Deus me acordou e me deu, Ele vai dar a vitória completa. Ele não vai dar pela metade. E, realmente, Ele mandou como é que fala? Aquela pessoa que faz... Fisioterapeuta. Falar comigo. Ela falou assim, então vamos ver se você consegue ficar em pé. Ela me colocou de pé e eu andei. Eu falei, eu não quero só ficar de pé. Aí ela pegou, então, vamos dar uma volta. Pegou uma cadeira de roda, colocou o tubo de oxigênio em cima da cadeira e eu fui empurrando a cadeira, andando. E eles me mandaram esse vídeo. A partir desse momento, eu falei assim, eu vou embora para casa. Até então, eu não acreditava muito que eu ia embora. Quando eles falaram que eu estava numa UTI, para mim, UTI era um fim do mundo. Não tinha janela, não tinha nada, né? Então, era o fim do mundo. Eu não sabia que era dia, noite, nada. E eu levantei e fui andar. A hora que eles levaram comida, então... Comeu. Comi. Aí, Ou eu falei, seja, Deus fez por completo. Ele não foi pela metade. Ou seja, você praticamente não teve nenhuma reabilitação. Para aprender a andar, comer, Não teve. pegar as coisas. Até Olha, quando falaram que ela poderia ter essas sequelas, eu já comecei a correr atrás desse meu amigo para ver se ele me ajudava com cadeira de roda. Entrei em contato com os fornecedores da empresa que eu trabalho para fornecer o oxigênio. Todos se prontificaram a ajudar. E graças a Deus, depois eu liguei para eles e falei, não vai precisar. Deus surpreendeu, né? Porque ela melhorou muito rápido, graças a Deus. Não precisou de nada disso. A minha tia até briga comigo, porque nas visitas eu sempre peguei a melhor parte. O dia que ela acordou, eu estava lá, a minha tia não viu ela acordando. E ela foi a que foi mais comigo lá em São Paulo. E no dia que eu levei ela e meu pai, quando ela já estava acordada, ela estava acordada, mas não falava por causa da tráqueo. Os dois entrou e eu não pude entrar, porque só podia entrar 2 de uma vez. Pois o médico fez questão de que eu entrasse. Só que no tempo que ele levou para ir lá embaixo, me buscar, autorizar a minha entrada, outro médico foi lá e tirou a tráqueo dela.
Então, quando eu entrei, ela já estava falando com a voz dela. Não estava só gesticulando. Então, eu ouvi minha mãe falando também. E aí ela falou assim para mim, olha, esse moço aí que me devolveu minha voz. Moço lindo, por sinal. Então, a minha tia Vanilda, que ficou comigo todos os dias, ela até briga comigo, porque eu tive essa parte, né? Mas eu falei pra ela, mas também nas partes difíceis eu tava lá, né? Então... É isso que eu ia te falar, sabe como que eu vejo isso? Um carinho de Deus para você. Com certeza. Porque você era o primeiro ali a receber, né? Até aqueles momentos, uma das piores notícias, né? Eu acho que para um filho receber notícias de mãe assim não é nada agradável, não é fácil. Acho que o coração fica dilacerado. Não é fácil. E Deus te deu essas oportunidades. Deus te deu força e Deus te deu a oportunidade de estar com ela nos melhores momentos que ela teve aí após tudo isso. Sim, eu falo que esse sentimento que eu sentia, eu não desejo para ninguém, nem para a pior pessoa do mundo. De ver a mãe naquele estado. Tanto é que eu não queria levar meu irmão, não queria levar meu pai lá. Falei, já que é eu que estou lá, deixa só eu sofrendo. Mas eles queriam ir comigo, então a minha tia foi comigo também várias vezes. Eu não queria que fosse ninguém lá dentro ver. Então eu falei, se é para sofrer, sofre só um, né? Então assim, eu não desejo para nenhuma pessoa ver e presenciar, sentir aquilo que eu senti. Então é muito complicado mesmo. Mas eu desejo para todos sentir a alegria que eu senti quando eu vi ela falando, quando eu vi ela acordando. Quando eu vi o vídeo que a enfermeira mandou no meu particular, dela andando, dela falando, estou indo embora do hospital, estou saindo do UTI, falando com a voz dela, entendeu? A festa que eles fizeram para ela, quando ela saiu da UTI, eles fizeram um corredor polonês e bateram palma para ela, saindo da UTI para ir para o quarto. Aí do quarto para casa foi 2, 3 dias, coisa rápida. Joana, nosso tempo está acabando. Podia ter mais tempo, né? Não é? Não falei para você que ia passar Nossa, rápido? gente. Mas, assim, a última pergunta. Como foi para você, depois que tudo isso passou, você viu tanto de pessoas que rezou por você? E o que mudou na sua vida hoje que você pode falar, né? Melhorou, eu melhorei nisso, isso serviu para que eu melhorasse? Olha, mudou muito. Porque, na verdade, eu estava entrando em depressão quando eu fiquei doente. Porque eu não queria conversar com ninguém, eu não visitava ninguém. Eu ligava, até para minha mãe eu pouco conversava. Eu estava muito presa dentro de casa. Eu estava sentindo a pior pessoa do mundo. Para falar bem a verdade, eu me sentia a gorda, a feia, tudo. Eu nunca me senti bonita, mas eu estava pior. Então, eu falo que essa doença veio para melhorar mesmo a mim. Porque eu estava precisando também. Não só os outros estavam precisando de chacoalhão. Então, eu vi muita coisa mudar. Muitos sentimentos meus mudou depois disso. Porque eu vi, quando eu cheguei em casa, que tinha aquela multidão. Para mim, era muita gente. Não lembro quase ninguém que estava lá. Porque eu cheguei e eu estava ainda meio grogue mesmo, né? Porque eu fiquei presa muito tempo dentro do hospital. Mas eu cheguei e vi aquele pessoal lá, todo. Minha mãe, meu pai. Eu trouxe até a roupa, que era para eles vestir, para me abraçar, mas ninguém esperou vestir a roupa. Está lá até hoje a roupa. Porque o médico falou, não é para chegar ninguém perto, porque você está fraca ainda. Mas eles abraçaram e até agora não aconteceu nada. Então, como que segura uma menina de 5 anos? Minha neta veio e não esperou nada e me abraçou. A minha mãe pegou também, chegou. Então, quer dizer, mudou mesmo muita coisa. Eu senti um carinho muito grande de todos, de pessoas que eu não gosto. Eu tinha mania de falar, eu não gosto. Hoje eu gosto de todo mundo. Mesmo que a pessoa não fale comigo, eu gosto dela. Porque eu descobri que a vida é muito boa. Vale muito a pena viver. Tive muito medo, sim, mas hoje eu não tenho mais medo, ainda falo para eles. Gente, só não esqueça que todos nós nascemos, vivemos e vamos morrer. Então, esteja preparado. Mas é muito bom viver, gente. E acredite, Deus é maravilhoso. Não tem como a gente dizer
que não existe esse Deus. Tem muita gente que fala, tem uma força maior. Sim, tem. A força maior tem um nome, Deus. E, com certeza, Nossa Senhora, porque a vida toda eu sempre rezei o terço. E Nossa Senhora, eu não sou de ficar gritando ela toda hora, porque eu acho que ela tem muita coisa para fazer. Eu acho mesmo. Mas eu acredito que Deus é tudo. E olha que eu atormentei ela para ir te visitar, para estar lá com você. Eu Nossa imagino. Senhora, Não fica foi lá só com a você. Joana. Pega na mão dela. Eu rezava o terço. Quando eu comecei nos primeiros dias que eu estava, eu pegava o rosário, a Ave Maria não ia inteira. Mas logo depois eu comecei a rezar. E eu rezava. Quando eu não alcançava o terço, porque eles não deixavam no meu braço, porque tinha muito agulhas, tudo. Quando eu não alcançava o rosário, eu pegava e rezava, contava nos dedos mesmo, mas eu sempre rezava. E Nossa Senhora esteve, sim, todo o tempo do meu lado. Mas eu sempre digo, Deus é tudo. E ele nos ouve na simplicidade, Joana. Você pode ter Sim. certeza que todos os Pai Nosso, Ave Maria, que você deixou aí pela metade, ele te ouviu da mesma maneira. Foi maravilhoso, porque ele me ouviu. Ele, no mínimo, eu tenho que fazer alguma coisa ainda, né? E ele que sabe o que é. A minha missão, até esse momento, ainda não acabou. Ah, tem, vai fazer muito cuscuz pra paróquia ainda. Também! Você acredita que eu pensava muito nesse cuscuz? Tô falando. Porque a Luciana tinha me chamado para fazer cuscuz no Sagrado. E eu saí bem no dia de fazer o cuscuz, mas só que eu não tinha força para ir lá, né? Mas eu dei Fugiu do força. cuscuz. Saiu Mas um dia antes. Mas eu dei toda a força para eles, porque eu liguei lá e falei com eles. Porque eu sabia que eles eram competentes. Eles queriam que eu estivesse lá, mas eu estava em coração. Eu estava. Para a gente encerrar, os familiares que estão passando por talvez o momento que vocês passaram, né? Estão passando agora, do Covid e tantas outras enfermidades. O que vocês poderiam falar para eles hoje? Pega na mão de Deus. Segura na mão de Deus e tenha fé, porque Ele consegue tudo que a gente quer. Se Ele não conseguiu, é porque não era para ser. Mas acredite, Deus é maravilhoso. Então não desanime. Se falar que tem 1% de chance de vida, acredite, esse 1% para Deus é tudo. Sidney? Eu assinei embaixo o que ela falou, porque essa foi uma das frases que eu disse para essa enfermeira que nos atendeu no primeiro dia. Que ela falou que minha mãe tinha 30% de chance só de vida. 70% de chance que ela ia ficar lá no hospital. Então eu falei para ela, ó, enquanto tiver 1% de chance, eu vou ter 100% de fé. E essa frase eu mandei para todo mundo, gente, enquanto tiver 1% de chance, vamos ter 100% de fé, porque Deus é maravilhoso, Deus está aqui por nós. Igual minha mãe, eu também não sou aquela pessoa fervorosa que fica gritando, orando em línguas, mas dentro do meu coração eu tenho uma fé muito grande. Os meus amigos mais próximos conhecem, até o filho do Rogério conhece, que ele já foi comigo para Canção Nova várias vezes. Eu sou aquele cara que eu rezo no canto, mas eu tenho tanta força quanto aquele que reza gritando. Então, sempre confiei na quem canta reza duas vezes. Então, sempre busquei muito cantar os louvores de Deus. Faço parte das bandas por causa disso. Porque eu consigo conversar com Deus muito mais através da música do que através da oração. Procuro sempre focar nisso. Já que eu não consigo rezar, vamos cantar, né? Amém. É um dom lindo, maravilhoso. Já que nossas considerações finais. Sim, temos os avisos aqui antes. Gente, gostaria de convidar todos a estar participando conosco amanhã. Nossa comunidade está aberta. Temos todas as terças-feiras momentos de oração. Então, estão todos convidados, inclusive vocês, tá? Temos também, gostaria de mostrar os terços. Olha que lindo esses terços. Olha essa cor. Vocês acabaram de ouvir a Joana falando que rezou o terço a vida inteira. No momento de angústia, o Sidney estava lá rezando o terço também.
Olha, aqui nós temos várias cores. Se você se interessar, pode mandar no nosso chat ou procurar um dos agentes, um dos membros da nossa comunidade, tá bom? E eu gostaria de mandar uns abraços aqui especiais para o pessoal que estava nos assistindo. A Lu, né? A Luciana, a Cleus Oliveira, a Maria Lúcia, a Norma Brito, lá da São Paulo Apóstolo, o José Lima, nosso irmão, a Maria de Fátima, o Naftali, a Simone, a Luzinete, o Odílio Soares, o nosso querido padre Fábio Fernandes, a Andréia Almeida, a Maria Orlando, a Cris Ildaio, o nosso irmão Tom, a Priscila Castro, da Sagrado, a Bruna de Paula, nosso irmão Ari, a Marlene Galdino, a Nalci Santos, Cristiane Freitas, Lourdes Aparecida, Valéria Oliveira, Cícera Galdino, Cleide Santos e Cris Pena. Graças a vocês e ao nosso belo testemunho, derrubamos a audiência do Jornal Nacional. Gente, muito obrigada. Ô, Glória! Que Deus abençoe muito a semana de vocês. Gostaria de fazer um agradecimento muito, muito especial também à Rosângela Aparecida da Silva, que foi a responsável pelas doações lá do Campo Belo, do Itajaí. Gente, muito obrigado pelas doações. Nós vamos estar doando para as famílias que sofreram durante esses dias de chuva lá do centro de Montemor. Muito obrigada mesmo. Que Deus multiplique muitas bênçãos na vida de vocês. E também a Lu mandou aqui no chat que ontem foi aniversário da Joana. Então, Luciana, por favor, providencie um bolo aí com a Ana Júlia, tá? Providencie o bolo aí com a Ana Júlia em agradecimento a todas as vezes que a Joana levou a Ana Júlia lá diante do Santíssimo para te pescar, tá bom? Gente, muito obrigada a vocês pelo belíssimo testemunho. Rosi, gostaria de agradecer também a nossa equipe, gente. Temos pessoas novas, né, Rosi? Sim. Zezinho, Carlinhos, está aqui conosco. Sejam bem-vindos. Aí, de vez em quando, vai estar aqui pessoas novas aqui. Então, é isso, gente nova. Muito obrigado. Deus abençoe e uma ótima semana a todos. Isso aí, gente. Gostaria de mandar também, reforçar aqui o abraço do Padre Fábio, Padre Eduardo Fraguas também, que está aí, né, nos acompanhando. Deus abençoe. Saudades. Joana. Muito obrigada a vocês. Feliz, viu, em te ter aqui, em Eu poder também. te ouvir. Feliz, Gente, eu acho que acredite, Deus existe. quando a gente reza, né, é tão bom a gente ver assim o resultado de nossas orações, o milagre, né, acontecendo e ver o que a oração consegue fazer, né? Então você aí, não esqueça de colocar aqueles que mais precisam nas suas orações, né, rezar diariamente pelos enfermos, por todos que necessitam, porque enquanto houver 1% de chance, haverá 100% de fé. Né? E reze pela nossa comunidade para que a gente possa, cada dia mais, estar trazendo testemunhos assim, milagres, né, acontecem, gente. Vamos ter fé, rezar cada dia mais um pelos outros. Fiquei muito feliz em receber vocês aqui. A Comunidade Católica de Anunciar está de porta sempre aberta para vocês. Venham nos fazer visita de terça-feira com a gente, rezar junto com a gente, conhecer, né, esse povo, né, que Deus chama para águas mais profundas, né? Estamos aqui. É muito bom, né? Navegar com Jesus. Sim, muito bom. Você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe, viu? Semana que vem temos o programa oracional, Falando com Deus, segunda-feira às 20 horas. Então, toda segunda-feira aqui, a gente sempre está aqui juntinho com vocês. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais
meus mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só